Olá. Ai, Bia! Quanto tempo! Ah, Antônia, né? Tá dando pra ouvir? Olá, Olá, querido! Tudo bom? tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, fico Quanto feliz. tempo? Bastante Também, tempo, super feliz. É, muita coisa aconteceu, né? Já vi a sua bebê linda. A sua cara, ela, pois né? é. Obrigada. Tá com 8 meses já, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Legal. Ah, legal. E você, tá tudo bem? Tá, tudo bem, tudo tranquilo, sim. Você sabe que eu Tá me descobri que ouvindo? tô Ah, te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Sabe que eu descobri que a pediatra da minha filha é no mesmo prédio do seu consultório? é mesmo? Olha, que coincidência. Eu estava Sempre procurando a sala e aí eu vi a sua logo. Eu falei, gente, eu conheço. Eu falei, gente, a Adriana é daqui. Que muita coincidência. que legal, é ali em frente à perinatal. Exatamente, exatamente. Sim, muito bom. É, vou dar boa noite aí pro pessoal. Eu tô vendo aí um monte de gente. Roberta, Bia. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vou dar uma enroladinha aqui um pouquinho só para o pessoal ir chegando. Sim, 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 sim. O Maridão pessoal sempre que aí. É, Mas o pessoal que já está aí, eu também mando um beijo aí. Já estamos quase chegando no final de semana, né? Que a gente entre de exatamente. pé direito nesse final, no final de semana. Amém, amém. Duda, minha sogrinha. Tem Então, gente que não gosta muito, tem gente que não gosta muito do mês de agosto, né? Tem alguns receios. O mês de agosto para mim é sempre muito bom. é Como que é para você? aquela frase, né, que acabou, eu acho que é aquela crença agosto, mês do desgosto, né? Tem muita gente que fala Sim. isso. É, Olha, tem gente que fala que é do cachorro louco, né? E aí eu acho que vai juntando essas coisas. eu nunca tive essa percepção em relação ao mês de agosto, né? E, bom, esse mês de agosto especificamente de 2020, eu particularmente assim não tenho do que reclamar, né? Então, Uhum. eu não, Muito bom. é, Eu não tenho, eu não, eu tenho, para mim costuma ser bom. Olha ali, o Júnior está dizendo que é o melhor mês do ano. Sim, é, eu concordo. É um mês bom. Para mim sempre foi, mas existem muitas crenças de que na é muito verdade, errado. eu gosto muito de cabala, né? Ultimamente tenho tentado estudar, né? Porque com uma bebê a gente fica meio não tem muito tempo. E Sim, esse mês de agosto desse ano é um mês bastante, assim, não tem nada de ruim, muito pelo contrário, é um mês que traz bastante mudança, um mês é, de muito olhar para dentro, né? De sim, quem tá nessa conexão, é um mês bastante propício para a gente estar olhando para dentro, para estar ressignificando. E a gente está sim, numa lua sim. nova em Leão, né? E vai começar amanhã, na verdade. Então, trazendo aí uma energia boa para quem está, enfim, querendo realmente assim limpar o velho, abandonar o velho e, né, não olhar para trás, né? Tipo, vamos seguir em frente. Eu acho que pelo menos a Energia. energia, né? O que a Cabala fala, a energia dessa lua nova em Virgem é muito isso, é a gente realmente largar o que está para trás, porque o que está para trás, né? O próprio nome já diz, está para trás, né? E a gente Sim, focar mesmo na frente, né? No futuro, enfim, direcionar nossa energia para seguir em frente.
seguir em frente. Para a numerologia, o 8 é ótimo, é É abundância ótimo. financeira, é mês de ganhar, é um número de dinheiro, é um número de justiça, né, de honestidade, exercitar muito isso. Eu acho que essa energia do 8 para quem não procura, quem não entende ou não procura exercitar o que esse número pede, aí pode ficar complicado, né? Porque, como eu te falei, é Hum. muito, muito de honestidade, muito de justiça. E aí, se a pessoa escorrega nisso aí, pode não ser muito bom, né? Pode não ser muito Legal. legal. Aliás, eu acho que a gente, se você topar, óbvio, a gente super pode fazer uma live falando sobre numerologia, porque é um assunto que as pessoas me perguntam muito, mas eu não sou numeróloga. Sim, Então, às não tem vezes. problema nenhum. Ah, legal, legal. Gente, Podemos. boa noite aí. Eu tô vendo que tá entrando um pessoal aí que eu conheço. Muito obrigada por estar sempre aqui acompanhando. Eu não sei se você viu, Adriano, tem uma. Eu recebi um direct de uma pessoa esses dias, eu não vou me lembrar o nome. Ah, ai, uma pena, não vou lembrar, depois eu vejo lá. Que ela ficou muito feliz quando ela viu, né, o folderzinho da nossa live. Ela diz que acompanha a gente já há 8 anos. E que a gente foi Olha uma. só, É, né? E que a eu gente. vi, eu, eu vi que você me marcou, mas ali não aparece o nome da pessoa, então eu também não sei quem é. Ah, tá. Eu também não conheço. Então, assim, é uma seguidora. Não sei nem se é seguidor ou seguidora. É, mas, enfim, eu achei bem legal. A pessoa disse que segue a gente já há 8 anos e que nós somos, assim, inspirações, né, para ela, assim. Achei bem legal. É bom sim, né? Eu lembro da época, né, que eu atendia no seu espaço, algumas pessoas resolveram ser terapeutas naquela época, inspiradas, né, porque eu fazia já alguns posts com o espaço, Sim, com sim. aquele símbolo que você tem lá, lindo, as pessoas adoravam aquilo, e muita gente se inspirou a entrar para a terapia holística por Ah, conta disso também. legal. Legal. Então, gente, eu vou falar um pouquinho assim como que eu conheci o Adriano, né? E depois a gente vai entrar aí no tema de hoje, que é falar um pouquinho sobre o Reiki. Na verdade, o Adriano chegou na minha vida por uma indicação de uma amiga que a gente tinha em comum, que eu, na verdade, já tem muito tempo que eu perdi o contato com ela, que é a Fátima, não sei se a Fátima Diógenes, não sei se você tem contato com ela atualmente. Não tenho. Eu até tenho ela nas minhas redes sociais, mas nunca mais vi. Não sei se ela, como que ela tá. Eu perdi super contato. A Fátima era uma pessoa que ia meditar no Espaço QI, no primeiro consultório ainda que eu tinha. Enfim, e aí um dia ela falou: ah, tem um amigo meu que tá procurando um lugar e tal, me indicou e é, casou perfeitamente, né? E você ficou, acho que você ficou uns 2 anos lá no espaço, né? No campo. Eu acho que foi um pouco mais. Acho que foi um É. pouco mais, porque eu comecei no primeiro, a gente ficou ali Ah, algum você começou tempo. lá ainda? Eu nem No lembrava disso. primeiro, no Nossa, primeiro, que sim. legal! Então, desde o começo mesmo, poxa. Sim, antes de você mudar pro atual, eu me mudei junto com você. É. E aí foi assim, gente. Aí o Adriano começou a se blocar e a gente ficou esse tempo todo junto. Ele mudou comigo. E até que em um dado momento o Adriano foi. E hoje tem o espaço dele, o próprio espaço dele. O Adriano é um terapeuta assim fantástico. Quem tem interesse assim, ele faz uma terapia renascer, trabalha com numerologia. Então, quem gosta desse universo, eu super indico porque ele é maravilhoso. Então, anotem aí, sigam o Adriano, quem não segue, que vale a pena. Os posts dele no Facebook também, ele posta uns textos assim maravilhosos. Eu adoro, eu leio todos, né? Você sabe. Obrigado, obrigado. Ah, Então, eu super gente, agradeço. nada, fala aí, eu não quero te cortar. Não, eu super, super agradeço. Foi um caminhar de vida, né? A gente começa muito devagar, engatinhando, né? Não tem como você sair abrindo as coisas assim sem saber aonde você está pisando e tudo mais. Então, eu optei por esse caminho de sublocar e a gente se deu super bem, né? A gente É, cumpria as nossas partes, os nossos horários, as nossas coisas super, super, super alinhado, né? super alinhada, legal. Também fui bastante grata assim, por ter tido você
no meu espaço. Foi uma energia bastante agregadora, assim, tenho certeza. É, então, gente, se alguém tiver dúvidas, né, à medida que a gente for conversando aqui, vocês coloquem aí no comentário que em algum momento assim eu paro para tentar responder essas dúvidas aí de vocês. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Adriano, como é que o reiki, né? Como é que você chegou até o reiki, né? E assim, qual é a sua experiência, né, dele como prática terapêutica? É, Enfim, se você tem algum caso para contar, como é que é a sua experiência assim com o reiki, né? Como que ele chegou na sua vida e como é que é a sua experiência? Como é que vem sendo, né? A sua Sim, experiência com sim, reiki. sim, sim. Isso já tem, né, algum tempo. Eu entrei para a terapia holística no ano de 2012, mas um pouco antes disso, eu eu sentia, acontecia às vezes das pessoas estarem com alguma ferida, algum ferimento assim, e eu sentia que quando eu chegava perto por algum motivo, as minhas mãos esquentavam muito. E eu não entendia por que que isso acontecia, de onde isso vinha. E uma Uhum. pessoa me falou do reiki, falou que isso poderia ser vindo do reiki, mas eu desconhecia completamente essa técnica, o que era, como para que ela servia e tudo mais, mas eu já sentia isso. Então eu procurei, eu me iniciei, né, no Reiki, mas eu continuava trabalhando numa área financeira, numa empresa grande que trabalhava dentro da aeronáutica, e eu não pretendia, né, transformar isso numa profissão. E isso foi naquela transição, logo que entrou de 2012 para 2013, 2012, com aquelas coisas de que o mundo poderia acabar, o calendário maia terminando, mas eu não tinha a menor ideia de nada disso, eu não conhecia absolutamente nada disso. A minha espiritualidade era dentro de uma religião, eu cuidava das pessoas dentro de uma religião. Uhum. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa por acontecer, não sabia exatamente o que era. Então eu tive uma experiência mística que eu não tinha coragem de contar isso para ninguém. Eu fiz um vídeo tem 20 dias que eu comecei a contar, né? E aí tinha o quê? 2 ou 3 pessoas que sabiam isso da época que aconteceu e isso morreu, ficou lá. Eu, por algum motivo de sala, né, a gente teve que mudar desse trabalho que eu estava, o local, e eu passava sempre perto, na frente de uma árvore. E eu sentia uma coisa tão boa naquela árvore, né? Uma presença, uma paz tão grande. E tinha uma pessoa que ia sempre comigo almoçar e depois a gente sentava, porque eles fizeram até um banquinho em volta da árvore, porque era muita sombra, ela era muito linda. E eu dizia, eu sinto uma paz tão grande, é uma coisa tão boa. Você não sente? Ela dizia, não, eu não estou sentindo nada. Mas era tão forte aquilo que chamava a minha atenção. Eu tirei fotos. Essas fotos elas aparecem é como se fosse uma luz violeta saindo dela. Quando eu postei esse vídeo dessa história que eu estou contando, eu coloquei as fotos ali. Se a pessoa ampliar, dá para ver. E um dia, essa pessoa ela não pôde ir comigo, eu fui sozinho, e quando eu sentei, né, aquela paz imensa, uma sensação boa, eu fechei o olho e eu encostei na árvore, e eu senti como se ela estivesse me sugando para dentro e para baixo. E só que foi um pouco assustador, mas a paz que eu senti era tão grande, era tão enorme, que eu não me importei com isso. E ali eu tive umas visões de uns lugares de entrar em mar e montanha. Eu vi algo que parecia até uma nave, mas era toda só luz, era uma luz violeta muito forte. Eu entrei naquilo também e nada despertava muito a minha curiosidade por causa dessa sensação boa, maravilhosa que eu estava sentindo. Só que eu cheguei num lugar e ali tinha alguém e aquilo chamou a minha atenção. Eu saí desse estado assim de sensação tão boa, né, que eu não Uhum. queria nem olhar nada, ver nada. Eu não sei como é esse ser, eu sei que é um ser porque a cor dele era diferente, eu lembro só do braço. O braço dele
era um azul esverdeado ou verde azulado, mais ou menos Uhum. assim, uma coisa assim. E ele falou muitas coisas para mim do que ia acontecer dali em diante. Eu sei que falava muito dessa coisa do meu trabalho, do que ia acontecer comigo, mas eu não lembro especificamente das coisas. Uhum. Mas do final da nossa conversa, eu lembro perfeitamente que ele falou: eu já te passei todas as informações e saiba que todo ser humano tem um dom. Tá? Todo ser humano, todo mundo está na Terra por algum motivo e tem um dom. E o seu dom é despertar o dom das pessoas. Então você volte e você faça a sua parte. E aí eu me senti saindo dessa árvore e dali as coisas começaram a mudar, aconteceram milhões de coisas. Essa empresa, ela fechou porque eu não pretendia nunca sair. Eu sempre gostei de todos os meus trabalhos, eu sempre gostei Uhum. muito. Então, eu iniciei nessa vida, né, eu já tinha o reiki antes disso, eu tive também um desligue da religião, tá? Aquilo que eu lidava dentro da religião falou que o meu caminho era outro, que era para eu seguir, tá? E aí, a partir disso, as coisas começaram a acontecer. Eu procurei mais alguma ferramenta e a instrução que eu tive, né? Essas instruções são sempre canalizadas. É que não importava a ferramenta que eu fosse usar, e sim o dom, que aí serve para todo mundo o dom que você tem. O que você for usar vai funcionar e você vai atingir e conseguir fazer aquilo que você veio fazer no mundo, né? E as coisas foram. Eu não acreditava nisso, eu achava que isso não era profissão, que eu não ia conseguir dinheiro para isso, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Eu sou, a nível astrológico, touro com touro, então é muita terra, né? É muito. Nossa, muita terra, isso que eu ia falar. Nossa. Você é Você touro é com muita ascendente em água, touro? né? Touro com touro. Mentira, eu sou câncer com ascendente em câncer. Conferência, eu lembro. Então é muito difícil esse caminho para mim. Embora eu tivesse acesso, né, a várias informações, sempre tive, e eu fiz uma série desses vídeos contando outras coisas antes e depois disso. Aham. E comecei, aí ali eu segui, já tinha o reiki, aprendi a mesa radiônica, vou usar isso. O meu trabalho é muito de autoconhecimento, então não vamos ficar só na ferramenta energética, vamos aprofundar, vamos exercitar o nosso melhor, e aí uma coisa complementa a outra. E eu fui caminhando muito devagar, né? E eu tive convites para trabalhar na minha área, né? Que é a área financeira, mas o salário oferecido já era menor do que eu conseguia no que eu estava fazendo, então eu não tive interesse. Ah, ainda é pouco que eu ganho, mas o que estão me oferecendo é ainda menor, então para que eu vou, né, me aventurar nisso? E é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto, que eu sei que eu nasci para isso. Então, eu segui esse caminho, estou aqui, cada vez me identifico E mais, cada vez. você usa muito o reiki assim nos seus atendimentos atualmente? Ou Sim, eu deixo que os meus clientes escolham a ferramenta que eles querem usar, entendeu? Então, eu experimento um reiki, experimento uma mesa radiônica, porque o reiki ele toma mais tempo. A mesa radiônica ela é, é rápida, né? é. Então, aquela pessoa que ela tem a necessidade de falar mais, de expor mais o que está acontecendo na vida dela, ela vai para a mesa radiônica. Mas todos usam um pouco de cada, eles mudam um pouco é o reiki, um pouco é a mesa radiônica. À distância, eu só uso mesa radiônica, né? As Uhum. pessoas de outros estados, de outros países até, aí é só a mesa radiônica mesmo. Legal, eu fiz um curso de mesa, acho que ano passado, não, ano passado, agora já me perdi. Não, foi ano passado, porque eu descobri que eu estava grávida depois do curso. E realmente é uma ferramenta fantástica, assim. Eu na verdade já tinha feito o curso da mesa radiônica com a Régia Prado lá atrás, mas por algum motivo não era o momento e eu acabei deixando essa ferramenta de lado. E aí, ano passado, surgiu a possibilidade de refazer esse curso e eu quis refazer. Eu achei que, pô,
um raio não cai duas vezes na mesma cabeça, né? Então, se aquilo estava chegando para mim, eu falei, bom, é porque eu tenho que mexer nisso. E realmente Sim, fiz, e nossa, fiquei assim, encantada, encantada. Eu acho a mesa fantástica, assim. Realmente é sim, muito bom. sim. Os Você, resultados estão maravilhosos. você usa Reiki em você? Com você? Assim, você se auto-aplica? Sim, sim, eu costumo fazer a minha meditação em algum momento do dia, na primeira folga que eu tenho, que eu costumo dizer, né? A gente mexer na energia do outro, tanto com reiki como com mesa radiônica, como apenas conversar para tentar ajudar essa pessoa. Se você está com uma frequência alta, você atinge a outra pessoa. E isso, essas ferramentas é um tiro na sombra do outro. E a sombra do outro ela pode se levantar, ela pode não estar propícia a querer ir embora. Então a gente tem que estar com a nossa frequência sempre lá em cima, lá no alto. Então, em algum momento do dia, e nem todo dia eu consigo, e aí Uhum, quando eu não consigo, eu uso a mesa radiônica para mim, mas uhum. o meu hábito é fazer a meditação e auto-aplicar o reiki em mim, junto com alguns solfégios que joga a frequência da gente para o alto também. Legal, eu Então, adoro os solfégios também. é, É, é e um hábito. isso que o Adriano está falando, pessoal, é muito importante e eu falo muito isso quando eu dou curso de Reiki, né? Porque quando a gente faz os níveis, né? O Reiki são 3 níveis. E sempre que a gente faz um nível, existe uma orientação da gente fazer 21 dias de limpeza, né? Onde durante 21 dias a gente deve se auto-aplicar reiki todos os dias, durante esses 21 dias, e se abster de álcool, de relação sexual, enfim, é um período de purificação. E eu bato muito na tecla das pessoas, assim, eu insisto muito que os alunos façam esses 21 dias, porque realmente eu tenho muitos alunos que realmente fizeram os 21 dias e até levaram isso para a vida, né? Eu tenho uma aluna que é a Gabi, a Gabriela, que é uma fofa, que ela sempre ela me manda uma mensagem, Nath, estou fazendo os 21 dias de novo, porque né, ela está sempre, em algum momento do ano, ela faz 21 dias de limpeza. E eu gosto muito de bater nessa tecla, né, exatamente por isso, por isso que o Adriano está falando. Principalmente nós que somos terapeutas, né, é importante que a gente esteja bem, né? A gente tem que estar com a nossa energia lá em cima, senão a gente não dá nem para atender, né? Como é que eu vou atender uma pessoa, até aplicar reiki em alguém, se a minha energia está super lá para baixo? Então é até incoerente. Então, para quem tem interesse em fazer curso de reiki e em se tornar um reikiano, eu acho que o grande barato do reiki, e o que é o que eu tento falar muito isso, passar muito isso no curso, é isso, é que o reiki ele é uma ferramenta fantástica, ele é uma ferramenta de elevação de frequência, é uma ferramenta de limpeza energética, é uma ferramenta que traz um equilíbrio, né, mental, né? Quando a gente coloca a mão aqui nas posições da cabeça, que tem algumas posições na cabeça, isso dá uma desanuviada, dá uma organizada na energia. É muito comum hoje em dia, principalmente até por esse nosso momento aí muito digital, né? Que a gente está o tempo todo nas redes sociais. Então, o fato da gente estar o tempo todo em mídia social significa que a gente está o tempo todo colocando o nosso cérebro para funcionar. Então, a nossa atividade cerebral ela fica muito acelerada. E quando a gente se auto-aplica reiki nessa região da cabeça, o reiki ele dá uma. Ele despressuriza um pouco, né? Ele reduz um pouco essa nossa atividade cerebral, que é fundamental, principalmente para que a gente consiga ter um sono tranquilo. Então, eu acho o reiki assim. Bom, eu sou muito suspeita, né? Porque o reiki realmente foi o grande divisor de águas na minha vida. Foi a técnica que realmente me levou para esse universo da energia, né? E isso que o Adriano está falando, assim, realmente é bem importante. Então, se tem algum reikiano aí que está assistindo e que não usa a ferramenta, não desperdice essa grande ferramenta, né, que você tem literalmente nas mãos, né? Porque realmente a prática diária, a autoaplicação, que não seja diária, mas que tenha aí pelo menos, né, sei lá, 3 vezes na semana, é isso.
acaba funcionando como um preventivo, digamos assim, né? Você consegue manter um estado alto de frequência, você consegue sustentar um padrão alto vibratório e com isso, né, você consegue manter ali a sua saúde estável, o seu sistema imunológico fortalecido. E tem uma frase do Chico Xavier que eu sempre falo, já estar saudável, a gente precisa que as nossas vibrações, né, estejam saudáveis. E Adriano, tem assim, você lembra de alguma, não sei, alguma experiência sua com o reiki, assim, com algum cliente específico que você percebeu que o reiki assim fez, não sei, teve um grande impacto para a pessoa? Não sei, algum atendimento que você lembra assim que te marcou relacionado a reiki, assim, vem alguma coisa na sua cabeça? Geralmente os atendimentos eles têm uma resposta boa, né, imediata, a pessoa já levanta dali bem, se sentindo em paz, se sentindo tranquilo, tá? Eu que eu lembre, eu tenho um que eu lembro muito porque é atípico, é uma coisa que não é comum acontecer comigo e aconteceu, tá? Deixa eu só responder, né? O Júnior perguntou se Reiki e a meditação eram parecidos, são ferramentas diferentes que você pode usar em momentos diferentes, mas eu aproveito para usar junto a meditação, o reiki. Eu ainda coloco uma lâmpada que muda de cor e aí faço uma cromoterapia, mais a musicoterapia, que é o solfégios. Quer dizer, são 4 ferramentas que eu uso de uma vez só, que é para ter essa recuperação. Tá? Tem momentos assim que eu começo os atendimentos e às vezes eu fico cansado e uma meditação assim, pelo menos desse jeito que eu faço, é maravilhosa, eu já volto bem, ok? Já estou bem outra vez, já estou refeito. Agora, essa sua pergunta que eu fiz, né? Para quem não sabe, a energia do reiki é uma canalização da energia universal. A gente não tira de ninguém essa energia, é muito diferente, né? E as pessoas têm dúvidas com relação a isso, é diferente de um passe. E você também usa a imposição das mãos, mas um ser que vai ajudar você a passar esse passe. E todo ser, todo espírito, toda energia que se aproxima de alguém, ela precisa, para se manter ali, para ela poder auxiliar, ela precisa da energia vital que é a nossa. Então a gente divide a nossa energia vital com esse ser dentro de um passe, né? Agora, no reiki, a gente está canalizando uma energia que vem do universo e que a gente aumenta a frequência, abre, né, os pontos da pessoa, os chakras, a gente equilibra os chakras, faz essa energização e ainda fica com uma porcentagem dessa energia que a gente está canalizando. Ou seja, energeticamente a gente não tem desgaste. Então, é maravilhoso. A gente aplicar o reiki em outra pessoa, a gente também tem um certo benefício de equilíbrio para a gente. E agora, né, a sua pergunta que você fez, aquela, o que aconteceu de muito de estranho, porque isso foi lá no espaço aqui, no segundo. Isso, Uhum. eu atendi uma pessoa que veio de fora, ela veio de São Paulo, estava com alguns problemas, se desligando de uma religião. Eu já conhecia essa pessoa de uma outra vez, de uma palestra que eu dei de relacionamento, e ela falou algumas questões. Eu passei também algumas sugestões a nível de religião, porque era algo que eu já tinha passado. Essa modificação de planeta, a gente precisa passar o entendimento para as pessoas que frequentam, para que elas mudem a energia, senão aquilo que é feito lá não funciona mais. Uhum. Mas, ok, ela não teve muito tempo de assimilar isso. Não aconteceu uma coisa que não foi legal. Ela fechou, né, esse templo religioso que ela tinha. Ela veio fazer esse rei. E ok, eu estava fazendo o reiki. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, né, nesses pontos que você falou,
apareceu um ser, um espírito que eu já conhecia no meu Facebook e que tinha ligação com ela, era um parente dela. E ele dizia assim: por que que eu morri e ela vai continuar viva? Não, eu não aceito, eu não quero. Né? E aquilo me chocou um pouco porque não é o meu hábito de ver nada, de ter essas coisas, né? É muito dentro do reiki mesmo as coisas que eu faço, Aham. muito canalizado. As coisas que eu tenho acesso são canalizadas, então as canalizadas elas são vários seres, não é um único, é uma Uhum. biblioteca que a gente tem universal onde tem essas informações. Então aquilo me chocou. A linguagem dele dentro do templo dele eu conhecia, né? Eu sei o que essa pessoa respeita. Eu fiz essa invocação e ele saiu, foi embora. Continuei o reiki, sentei, perguntei como é que ela estava. Demorei um pouco mais nesse ponto porque estava quente, pegando fogo a cabeça dela. Então eu só saí dali depois que esfriou. E quando eu perguntei como é que você tá, o que tudo bem, ela falou: "Não, agora eu tô bem". Mas na hora que você colocou a mão na minha cabeça, ficou tudo preto, ficou tudo escuro, eu senti uma coisa muito ruim e não sei dizer o que nem por quê, que foi o momento que isso aconteceu, né? E eu também tive acesso que daquele momento em diante, porque essa ligação que ela tinha era de um parentesco e dentro do templo dela ela tinha ligação com essa pessoa que apareceu e essa pessoa ela estava fazendo um trabalho energético para essa pessoa e essa pessoa morreu na hora, começou a passar mal e morreu. Então Hum. tinha tudo um contexto, né, Aham. disso ter acontecido. E dali em diante ela ficou bem. Eu só falei para ela ter cuidado, porque com ela esse ser não ia conseguir fazer mais nada, mas para ela ter cuidado com marido e filha, porque através deles ele poderia ainda fazer alguma coisa, mas ficou tudo bem, ficou tudo tranquilo. Então isso é uma coisa bem atípica Nossa, dentro disso. é bem atípica mesmo. E pegando um gancho aí do que o Adriano está falando a nível de religião, vale falar aqui que o reiki ele não é uma prática religiosa, né? O reiki ele não tem vínculo com nenhuma religião. Ele é uma técnica mesmo, como o Adriano falou, é uma técnica de canalização dessa energia vital. Na verdade, a palavra reiki, ela significa isso, energia vital universal. A palavra rei significa universal e o ki, né, o K-I, significa energia vital. Essa energia vital, esse ki do reiki, é o mesmo ki da medicina tradicional chinesa, né, que eles chamam de Qi, ou o prana, que dentro lá da Índia, né? O pessoal hindu, eles chamam de prana. Então, prana, ki com K e ki com Q, que na verdade se pronuncia ti, é a mesma coisa que é essa energia vital, que como o Adriano falou, é uma energia da vida, né? Uma energia que dá vida a todo ser vivo e a gente, na verdade, canaliza essa energia, transmite pela imposição das mãos. É, Ontem eu estava vendo uma live de uma amiga minha terapeuta, sobre reiki também, mas focado em pessoas epiléticas, né? Até foi na Sociedade Brasileira de Epilepsia, e aí alguém fez uma pergunta perguntando, né, uma dúvida se para você aplicar reiki, se você tinha que ser um ser iluminado. Então, aproveitando, né? Gostaria de, não sei se alguém tem essa dúvida, mas isso já me perguntaram isso, né? Outras vezes, assim, se tem que ter algum pré-requisito, se você tem que ter algum status espiritual para você ser reikiano. E não, gente, né? O ser reikiano não existe pré-requisito, né? Na verdade, o que eu falo para as pessoas é você só tem que estar predisposto a ser um canal de amor, porque ser reikiano é simplesmente ser um canal, né? Então, a gente, né, não é a Natália que, a Natália me curou, a Natália. Não, eu fui apenas um canal que levei aquela energia, né? E eu acho que, não sei se você concorda com isso, Adriano, mas eu acho que
a pessoa que está deitada ali na maca, eu acho que a intenção dela também, quando está ali, se ela realmente tem a intenção de se curar, né, enfim, de se livrar lá dos sofrimentos dela, eu acho que isso conta também, porque eu já atendi pessoas que chegaram lá e, fulaninho falou para eu vir aqui fazer um reiki. E não que o reiki não vai funcionar, é óbvio que o reiki, né, funciona. O reiki ele é uma energia autônoma, né? Mas eu acho que para as pessoas que têm uma intenção de realmente, né, que estão ali querendo, eu acho que isso torna essas pessoas mais receptivas à energia, né? E quando você busca um tratamento como o reiki, você já chega lá, tipo, tô aqui um pouco contrariado, tô aqui porque a minha esposa mandou eu vir, porque o meu terapeuta mandou eu vir, né? Então, de um modo geral, a pessoa já. Você sabe que uma coisa engraçada, que eu tenho um cliente que já está comigo há muitos anos, agora por conta dessa pandemia, né? Ele, enfim, ele deu uma parada, mas já deve ter uns 3 anos que a gente está junto. E eu lembro que a primeira sessão dele ele falou assim para mim. Eu geralmente faço uma anamnese, né? Pergunto assim algumas coisas e tal, né? E ele falou para mim assim: se você não se importar, eu não gostaria de responder nenhuma das suas perguntas. Aí eu falei: tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu apenas gostaria de saber por quê. Ele falou: você não disse aí que você consegue sentir os nossos chakras, que você sabe se o chakra tá bom, se tá ruim. Então, eu quero saber se você é boa mesmo aí. Eu quero deitar aí e você que tem que me dizer como é que eu tô. E não eu te dizer como eu tô. Olha, foi assim, bem curioso. E eu falei, ok, né? E aí ele deitou lá na maca e eu fiz o reiki nele em todos os pontos. E a experiência traz isso pra gente, a gente realmente consegue sentir mesmo, né, o chakra e a nossa sensibilidade também, né, como o Adriano que vê esses seres, que aparece, que sente esses seres, a gente enquanto terapeuta energético ou terapeuta holístico, a gente sente, né, a gente entra no campo do outro, então a gente está com a mão ali num determinado chakra e a gente consegue sentir aquela informação, digamos assim, né? E aí eu fiz o reiki nele, é, na verdade, ele é judeu e ele já chegou lá dizendo que ele não acreditava em nada e, enfim. Mas ele estava procurando aquilo exatamente porque não tinha vínculo religioso. E aí eu falei o que eu senti. Eu falei, olha, eu senti isso, 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 isso. E aí ele tá comigo há 3 anos. Ele virou para mim e falou, pô, cara, esse negócio é bom mesmo. Esse negócio do reiki aí, interessante. Então, essa foi uma experiência, assim, bem legal, assim, bem curiosa, porque foi a única pessoa que eu atendi em quase 10 anos aí de profissão que realmente que me deu essa resposta, né? De tipo, olha, eu não vou falar como eu tô me sentindo, porque isso aí é você que tem que me dizer. Então, eu vou deitar aqui e você me fala como é que eu tô. Cada pessoa tem o seu direcionamento, a sua crença, né? Ou a sua descrença, e muitos vão pelo caminho da religiosidade. E não é, é um caminho de espiritualidade, porque a ciência não comprova, porque a hora que comprovar, deixa de ser espiritualidade para ser ciência, É né? verdade. Mas o andar do reiki é muito legal, né? Cada vez mais os hospitais aceitam. Tem um hospital do câncer em São Paulo que é referência e que eles aplicam o reiki nos pacientes de câncer. Quer dizer, já se entende que se você atinge o energético, que atinge o emocional da pessoa, você está curando o físico, porque é um caminho. Né? É, Todo físico tá apontando que tem uma emoção ali que está ruim, tem uma emoção que está negativa, é algum pensamento que você precisa limpar, que precisa tirar. Então o físico só está gritando, não aguento mais, muda alguma coisa, e aí a gente está aqui para isso, né? Para encontrar que coisa é essa que precisa ser mudada, e vamos auxiliar, e vamos usar aquilo que a gente tem. E aí, independente de qualquer tipo de religião, eu atendo clientes que são evangélicos, né? Eu não uhum, introduzo a religião, eu não introduzo espíritos nos meus sim, atendimentos, nada disso, né? É uma coisa que qualquer pessoa
pode chegar e fazer. Apesar de eu ter as minhas crenças, nesse momento a Uhum. gente não envolve isso para quê? Para que a gente possa ter uma gama, para que a gente possa abrir o leque e atender todas as crenças e todas as pessoas, e aí a gente vai falando conforme a linguagem que ela trazem Exato. para a gente. Esse é o É, nosso. é o nosso papel, A nossa exatamente. função. E eu acho que o reiki realmente veio ganhando espaço, né? Eu lembro que é, eu me tornei reikiana em 2011 e eu achei curioso você ter dito que você começou nesse caminho em 2012, porque foi exatamente aí nesse ano também que foi um ano bem de, é, não de transição profissional, porque ainda fiquei trabalhando na empresa que eu trabalhava um tempo até realmente virar só terapeuta, né? Mas eu acho que naquela época lá, em 2011, quando eu falei que eu ia, ó, eu vou me especializar nisso, em energia, e eu falei que eu ia, né, largar o emprego convencional para virar terapeuta reiki, nossa, né, todo mundo falou, maluca, me olhou torto, né, você não vai conseguir pagar suas contas. Então, eu acho que o reiki, né, em aí quase 10 anos, realmente veio ganhando muito espaço. Inclusive já é até reconhecido, né, no SUS como uma terapia complementar integrativa. Realmente tem grandes hospitais em São Paulo que já aderiram ao reiki dentro da área da oncologia. Eu tive uma experiência em hospital, em atender uma pessoa em hospital. Essa pessoa passou 7 meses dentro de um hospital. Ela, enfim, teve um problema bem sério. E eu lembro que ela falava para mim, eu ia 2 vezes na semana aplicar reiki nessa pessoa. E ela pedia para eu ir todos os dias, mas para mim realmente era inviável. Ela falava: os dias que eu recebo reiki são os dias que eu consigo dormir melhor, são os dias que eu não tenho efeito colateral nenhum do tratamento, eu não fico enjoado, eu não fico cansado. Então, acho que a gente que é reikiano, né, que trabalha com isso e que vê mesmo o resultado, né, é realmente assim bem prazeroso, né? A gente vê o quanto que essa técnica realmente pode trazer de benefício aí. E o que você falou, eu acho fantástico, é isso mesmo. Eu acho que o fato do Reiki não ter vínculo religioso, ele realmente acabou abraçando aí, né, um grande número de pessoas, né? Eu também já atendi pessoas evangélicas, eu já atendi médicos, né? Que eu achei interessante isso, a pessoa chegar lá e eu perguntar qual é a sua profissão? Ah, eu sou médico, já atendi oftalmologista, neurologista. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pô, que legal, né? Porque, né, para o médico estar vindo aqui é porque as coisas estão mudando. Mudando, a mente deles mudando. Eu atendo médico até hoje, eu atendo um que é professor doutor da UFRJ, e ele Nossa, faz muita cadeira em psicanálise, e ele falou, nossa, isso é maravilhoso, muda muita coisa para mim, tem muitos benefícios, então é maravilhoso. Atendo psicólogos, né? Não tem psicólogo que o psicólogo ele é muito amarrado, ele não pode nada, ele não pode usar é, uma terapia integrativa, eu acho muito injusto com eles é uma pena, o é, CRP não aceita, né? isso acontecer, né? Não, acho que não tem necessidade, se até nos hospitais ele já é aceito, mas eles são super sem preconceito. Alguns não, porque brigam, né? Porque não, eles não podem, então causa uma certa revolta. Eu poderia aumentar a minha gama de ferramentas, não posso. Então brigam um pouco, mas já vários que não. Eu atendo mais de um psicólogo que é super tranquilo, É, esse gosta, movimento. realiza. Esse movimento é bem legal. Eu realmente tenho reparado, né, no trabalho com isso há um tempo, esse movimento do reiki realmente se expandindo, das pessoas abrindo mais a cabeça, expandindo mesmo a sua consciência, né, dando realmente uma chance para essas técnicas, né, mais alternativas. Eu falo do reiki, né, especificamente aqui porque eu sou reikiana, eu amo reiki, né, enfim. Então, se alguém tem alguma dúvida, tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente poder responder. Mas é Isso, isso, eu vi que alguém
a Rô, Rossana, colocou aí que o Reiki ajudou ela num momento bem difícil. E você comentou uma coisa que realmente eu reparo muito isso. Sempre que alguém levanta da maca, né? Realmente, acho que 100% das pessoas que eu atendi, quando levanta e eu pergunto, e aí, você tá bem? A pessoa realmente está sempre, né? Zen, a pessoa tá sempre calma, né? E a pessoa sempre fala, nossa, tô leve, tô meio que flutuando. Flutuando é a Então, palavra que a maioria usa. Aham. Flutuando é a palavra que a maioria costuma usar. é. Então, Isso é para tão bom, quem gente. É uma realização tão grande. Você, como que você se sente ao aplicar reiki? Você muda alguma coisa no seu estado? eu, eu É. adoro. Eu, depois que eu me auto-aplico o Reiki, a sensação predominante para mim é paz. Principalmente no mental, assim. É muito nítido que quando eu paro, né, no meu dia, e que agora com o bebê ele é um dia bem exaustivo por conta da criança. Então, quando eu paro ali 15 minutos e me auto-aplico o reiki, nossa, a vontade é tipo não sair dali. Né? Então, realmente, o sintoma mais predominante para mim é realmente como se a sensação que eu tenho é que tipo a linha mesmo, dá um, né? É como se eu entrasse no eixo. A sensação que eu tenho é como se eu entrasse no eixo, como se, né, o dia a dia faz a gente ficar meio espalhada, digamos assim, se é que eu posso dizer assim, e realmente depois que eu faço o reiki é como se volta tudo para o centro e, e é uma sensação de paz muito grande, assim, pelo menos nesse momento da minha vida agora, que realmente tá bem exaustivo, a minha filha não dorme, então por exemplo, essa noite, de ontem para hoje, a minha filha acordou de hora em hora. Então, assim, eu acordei hoje um trapo. Então, nesses momentos né, nesse momento atual da minha vida, o que eu mais sinto realmente é esse centramento, esse equilíbrio mesmo, né? E na hora que você está aplicando o reiki em alguém, você sente alguma coisa? Sente alguma diferença em você? Às vezes eu sinto muito calor. Tem horas que eu sinto muito calor. Mas, assim, em mim, eu me sinto bem. Depois que eu aplico o reiki em alguém, a minha sensação é sempre uma sensação boa, assim, depois da aplicação. Eu sempre me sinto bem, bem disposta, como se eu tivesse recebido mesmo um booster, assim, de energia. É óbvio que, de repente, por conta de outras técnicas que eu tenho, quando eu tô ali no cliente, eu acabo mesmo que, por mais que eu esteja ali bem focada no reiki, eu acabo sentindo o campo da pessoa. Às vezes vem alguma informação para mim, abre uma tela mental de alguma coisa, né, de alguma informação do cliente. Às vezes tem um sentimento, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que era uma pessoa extremamente ansiosa. Em um determinado momento, eu botei a mão ali perto do plexo solar e o meu coração começou a acelerar, assim, a bater muito rápido. Então, é, eu tenho muito isso assim também de sentir como a pessoa realmente está se sentindo, mas hoje em dia eu consigo, né, eu consigo entender que aquilo ali é do outro e até é bom para eu, né, para eu saber, né, tipo, não, vou ficar mais um pouquinho aqui. Às vezes eu sinto o campo da pessoa muito acelerado e aí fico mais um pouquinho numa determinada posição até eu sentir que deu uma acalmada. Mas, de modo geral, eu sempre me sinto bem, assim, depois de aplicar o reiki ou durante a aplicação de reiki, né? Bom, gente, Sim. falta aí, porque eu fico ligada no tempo. É, Bom, gente, não teve nenhuma pergunta, pelo menos para mim, assim, eu não sei se apareceu alguma coisa aí, porque quando eu tô falando, eu não olho muito para os comentários. Poxa, Adriana, eu queria, assim, super agradecer você ter aceitado o meu convite de participar dessa live. Eu já estava há um tempo querendo te convidar, mas a minha vida realmente não permitia. Eu estava, assim, num ritmo bastante, assim, sem horário para nada, eu não conseguia me organizar direito. Então, queria muito te agradecer. Queria falar para quem está aí que sigam o Adriano ou
liguem para ele, marquem com ele, vale muito a pena fazer uma sessão com ele. O Adriano é um terapeuta assim fantástico, de uma espiritualidade enorme, uma pessoa maravilhosa. Só de você estar na presença do Adriano, você já fica melhor, porque a energia dele é muito boa. Então, gratidão por você ter topado estar aqui hoje comigo, tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que entraram, que comentaram. A Alessandra ali fez vários comentários. Alessandra, beijo. Para todo mundo que participa com a gente disso, né, desse assunto, dessa energia, que divide, que aumenta, que une. Na verdade, temos todos a mesma intenção, né? As pessoas que aplicam Reiki são sim pessoas especiais, e isso é uma opção. Todo mundo pode ser uma pessoa especial, é só querer, é só você estar disposto a canalizar a energia do amor, como disse a Natália, né? Então, sim, é uma escolha, e fico muito feliz, né? O seu trabalho também é super interessante, é super bom, a sua energia também é maravilhosa. Você ainda agrega um pouco do conhecimento da astrologia, e isso também pode ajudar a dar um direcionamento, né? Como você fez no início. Então, eu só tenho que agradecer, o super obrigado, e que a sua vida, né? Os seus atendimentos cresçam, que você possa continuar sendo essa pessoa que você é, que você continue se realizando através da realização dos outros, que é isso que Legal. deixa a gente feliz Que os e nossos para cima. atendimentos cresçam. Gente, para todo mundo aí, passou muita gente que eu conheço, Felipe, Rô, marido, sogra, Duda Maia, eu vi que você comentou, é, Silmara, estou tentando lembrar, gente. Bia Paz, querida, super saudade. Muito obrigada, beijo para todo mundo. Gratidão e até a próxima live, tá bom? Até a próxima live. Boa Beijo a noite. todos. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.